amigos da Rede Globo, amigos do Brasil, muito boa tarde. Começa hoje aqui no estádio Nou Camp, em Barcelona, a Copa do Mundo de 1982. Havia no condomínio das redes de televisão da América Latina uma decisão que era a seguinte: quem não fizer os Jogos Olímpicos de 80 na televisão brasileira, argentina, uruguaia, quem não fizer os Jogos Olímpicos, que eles consideravam filé com osso, não vai fazer a Copa do Mundo, que é o filé sem osso. Fomos para Moscou, fizemos sozinho, não foi nenhuma outra rede. Resultado, um ano depois, a OTT se reunia no México e decidia que a Copa de 82 só podia ser transmitida pela Globo. Aí a imprensa brasileira toda começou a nos chamar de monopólio. Não adiantava, porque todo dia eu ia para os jornais e explicava por que nós estávamos tendo, que nós não queríamos ter a prioridade, nós não queríamos ter a exclusividade, porque ter a exclusividade significava pagar sozinho os direitos, e que eram muito caros na época. Bem, Leandro, vamos caprichar nesse cruzamento, tá aí o cruzamento para Zico, bateu! Brasil! Sócrates! Defesa aberta, vai chegando o Leandro, Cerezo também para Leandro, é só caprichar, atenção, Zico vai bater! Foi a primeira grande estrutura, a primeira estrutura que, a nível de surpreender o mundo, né, as outras emissoras. Eu me lembro os australianos, os ingleses, BBC, RAI italiana, ficar surpresa com aquilo. A nossa redação na Espanha era filmada por eles todos. O tamanho daquilo, a dimensão que a Globo deu àquela cobertura, muito com uniformes oficiais pela primeira vez. Esse uniforme de 82 até foi desenhado pelo Clodovil. E agora vamos ver a atuação durante o jogo de um comentarista de televisão muito novo e muito especial, Pelé, que trabalha durante os jogos desta Copa do Mundo comentando os jogos para uma cadeia mexicana. Aqui está ele, com o fone de ouvido e o microfone, seus novos instrumentos de trabalho. Parece que Pelé faz um grande esforço para se manter discreto. Mas há momentos em que o rei não consegue evitar e reage como um torcedor comum. Como neste gol de Falcão, por exemplo. Falcão, uma combinação muito boa. E outra vez, como chamava a atenção, aqui por lá direita. Era uma cobertura muito desafiadora, porque a Globo tinha a exclusividade da transmissão. E era uma Copa que seria mostrada com muitos recursos revolucionários para a época, entendeu? Porque as transmissões via satélite estavam se modernizando, você podia gerar matérias, e em relação à cobertura que a Globo fez em 78, haveria grandes transformações. Então foi uma super operação montada em Madrid, que tinha um estúdio fantástico, tinha uns recursos, tinham 6 ilhas de edição, todos os programas eram exibidos de lá. Gol de Zico e o Brasil explode em festa. No meio da torcida da seleção brasileira, no estádio Benito Villamarín, parece que ninguém quer ir embora. O pessoal gostou de Sevilha, gostou da festa, ninguém arreda pé do estádio. O que vocês acharam desse jogo? Maravilhoso. Eu achei, foi maravilhoso. Brasil na Copa, Sevilha, Mundial 82. Então, era o Jornal Nacional feito de lá, era o programa esportivo feito de lá, era tudo feito de lá. Eram 3 equipes de narração, 3 duplas de narrador e comentarista. Cada sede tinha, no mínimo, um repórter. Era a nossa Copa, só a Globo tinha essa Copa. Então, cabia a nós fazermos o melhor. E fizemos, né? Até por problemas, um pouco de azar e tal. A seleção brasileira não foi a final, mas a cobertura foi sensacional. Trabalho maravilhosamente planejado, tudo certo, a logística. Você está num dia num lugar, porque foi a primeira Copa que a gente transmitiu os jogos todos os dias e transmitimos todos os jogos. Éder contra Olguin. Bom toque para Zico, vem com ela dominada, Falcão passou, ele viu, boa bola para Falcão, quem sabe agora no Serginho, levantou só cabecear, Serginho! A Globo levou 200 pessoas para a Espanha, a Globo praticamente montou uma emissora dentro, para a época era o que tinha no máximo, né?
E no geral, as coisas são mais ou menos as mesmas. O que é? Uma cobertura com muitas câmeras. Aí se começou a criar o conceito da câmera exclusiva na Copa do Mundo. Fiz câmera exclusiva, que hoje, se você pegar o VT de 82, aparece lá câmeras, aí detalhes, assim, a gente que fazia. Numa jogada maravilhosa do Zico, que sentiu a penetração do Júnior e o complemento também, foi sem firula, foi seco, foi perfeito. O Brasil já é dono do jogo e se aproveita muito bem da perplexidade da Argentina, que mexeu mal na equipe. É um time agora já sem rumo. Nós estávamos na cidade de Vigo, almoçando, o Sérgio Noronha e eu. E aí eu vi um velhinho. Noronha, o seu Zezé ali. O Zezé Moreira, ele ali. Eu vou lá por cima. Falei, é ele sim. Chama ele lá. Aí era o Zezé Moreira, que estava lá como olheiro da CBF. Zezé Moreira, o experiente técnico que dirigiu dezenas de times e que acompanhou inclusive a seleção brasileira quando ele foi técnico em 54 na Suíça. Hoje, Zezé Moreira ajuda de fora do gramado. Ele é um olheiro da seleção. Está aqui em Vigo, anônimo e praticamente escondido, para assistir aos jogos do primeiro grupo. Polônia, Itália, Peru e Camarões. É que um desses times vai jogar contra o Brasil na segunda fase do Mundial, em Barcelona. E é preciso espioná-los para ver quem e como o Brasil vai ter de enfrentar em Barcelona. E como nós adotamos o seu Zezé ali, cada vez que a gente vinha a Vigo fazer o jogo, ele estava ali com a gente, fazia o jogo e conversava com ele. E quando termina o terceiro jogo, a Itália se classificou, ele disse assim, eu estou indo lá dizer para o meu amigo Tele, porque o Tele era discípulo dele, que tome cuidado com a Itália, porque a Itália veio para ser campeã do mundo. A melhor equipe que se apresentou até agora foi a da Itália. No quê? Melhor em quê? Demonstrou categoria, classe, seus jogadores realmente têm categoria. Jogou um futebol como deve ser jogado numa seleção. Foi a melhor equipe. Fomos os primeiros a dizer que a Itália era candidata ao título. E a Itália saiu do grupo dela sem ganhar nenhum jogo. Empatou todos os jogos. Veja aí o que o torcedor italiano está fazendo. O Brasil joga o primeiro tempo ali defendendo, hein? O Valdir Pérez vai defender aquele gol ali. O Zoff, o veterano goleiro, capitão da seleção da Itália, do lado direito. Saiu o Brasil. Movimentação brasileira no recuo para Toninho Cerezo. Sócrates. Do lado esquerdo, Cabrini se aproximou. Cruzamento é perigoso. Gol de Paulo Rossi para a Itália. Paulo Rossi inaugura o marcador. 1 para a Itália, 0 para o Brasil. Sócrates. Vai tentar lançar Zico. Zico com o Gentili, grande lance de Zico. Para Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu. Gol! Brasil! Gol do Brasil! Gol do Brasil! Brasil! Sócrates! 1 para o Brasil, 1 para a Itália. Brasil! Veja como penetrou e fez o gol com categoria. Toninho Cerezo. Na indecisão, Paulo Rossi fugiu, bateu. Gol da Itália. Mas numa brincadeira da zaga do Brasil. Que facilidade. Que facilidade. Boa abertura, Falcão. Cerezo passou para receber. Falcão limpou, vai bater, bateu. Gol! Brasil! Só mesmo Falcão! Brasil! Só mesmo Falcão! Com toda a categoria, com toda a habilidade! Bateu bem aberto. E o gol de Paulo Rossi! Gol de Paulo
Messi. Dentro da pequena área, fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. Vai apitar Klein. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Então quando acabou o jogo, o juiz apitou, cara, assim, travou assim, eu fiquei com a câmera assim no meio do campo, assim, aquela choradeira, todo mundo chora daqui, chora dali. É óbvio que você mantém a distância na hora de fazer as suas atividades, mas no fundo você é um torcedor, porque está lá o Brasil jogando, você vai torcer pelo Brasil. E a repercussão na equipe foi muito difícil. Pessoas choravam pelos corredores do IBC lá de Madrid. Choravam copiosamente. E a gente chorava a derrota do Brasil para a Itália, não só a derrota do Brasil, a gente chorava a nossa cobertura, né? Acabou o jogo, classificou a Itália. Rede Globo na Copa do Mundo. Ernesto Palha, ele cobria a Itália. Assim como eu ficava sempre com a França, ele ficava com a Itália. E no final, na hora da comemoração da vitória sobre o Brasil, ele perguntou a Enzo Bearzot aonde o Brasil errou e aonde a Itália acertou. E Enzo Bearzot disse para ele, o Brasil veio para aqui para se exibir e nós viemos competir. Isso definiu a Copa do Mundo. Ele me reconhecia, já éramos íntimos praticamente. Então ele ganhou a Copa, estava no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, o estádio da final, ele vinha atravessando o campo e vinha cercado por toda a imprensa italiana. Quando ele chegou perto de mim, eu esperei um pouquinho, deixei o pessoal da televisão, a RAI italiana, sair, e os fotógrafos olharam e falaram, chegou a hora de tirar foto do cara sem microfone na frente. Mas eu estava ali justamente para isso, né? Fui lá e meti o microfone. Os fotógrafos italianos quiseram me matar ali, né? No meio da entrevista, o protesto dos fotógrafos italianos. Os microfones são italianos, nós não vamos... E mais uma vez, Enzo Bearzot deu uma lição de humildade e respeito pelo trabalho da imprensa. E aí o técnico falou, não, que isso? Vocês estão loucos? Quais estão bravos ragazzi? Pô, esse cara é um cara legal, pô, deixa ele aí, vai fazer a entrevista dele sim. Todo mundo ficou quieto, ele me deu uma entrevista, fiz as perguntas que eu quis, aí ele continuou andando para o outro lado do estádio. Bom, uma experiência fantástica que me levou às lágrimas, porque a essa altura eu já estava com quase 2 meses fora de casa, também a sensação de final de Copa do Mundo, um clima emotivo, a seleção italiana estava muito feliz, eu também estava envolvido e coisa e tal, eu acabei chorando, sentando no meio do estádio e chorando ali, foi muito bacana. E 44 anos depois de vencer a sua segunda Copa do Mundo, a Itália consegue igualar o Brasil e se transformar na tricampeã do mundo, jogando aqui em Madrid. Uma vitória sobre a Alemanha, obtida por um time que jogou desfalcado de 3 dos seus titulares. Este tricampeonato foi principalmente uma vitória para este homem, Enzo Bearzot, o técnico que chegou à Espanha desacreditado, com promessa de demissão. Foi este homem que conseguiu transformar o pobre time da Itália, que jogou a primeira fase dessa Copa, na imbatível seleção que venceu a Argentina, Brasil, Polônia e hoje a Alemanha. Mas no centro do campo, um brasileiro comanda o espetáculo. Arnaldo César Coelho, que foi escolhido pela sua brilhante atuação na partida Inglaterra e Alemanha. É o seguinte, o árbitro que representa o país, se esse país se classifica, esse árbitro ele é alijado. Ele é dispensado, porque você não pode chegar nas finais, porque o teu país está disputando a final. Arnaldo acompanhava o jogo em cima do lance, marcando tudo. E aí, chegaram para mim e disseram, olha, você vai apitar mais um jogo. Eu falei, como? Aí voltei a treinar. Mas não sabia que jogo era, eu tinha 39 anos, os juízes lá apitavam, na época, apitavam até 50. E os juízes que tinham 49, eram todos juízes. E aí começou a escalar outro jogo, e eu nada. Eu disse, treinei para nada. Aí quando chegou na quinta-feira, chega um secretário da federação da FIFA, me liga e disse, olha, parabéns, você foi indicado para apitar a final. Aí teve uns, Só aos 23 minutos surgiu a primeira chance de gol. Conte foi derrubado dentro da área e Arnaldo César Coelho marcou o pênalti. O lance não deixou dúvidas.
Tem um pênalti a favor da Itália. Quando o cara bateu o pênalti para fora, acho que foi o Cabrini, eu respirei fundo e graças a Deus. E porque juiz acontece isso também. Você dá um pênalti na final da Copa do Mundo, o cara faz o gol, e o jogo termina 1-0, eles vão discutir se foi pênalti ou não foi pênalti. Aí o camarada vai, chuta para fora, pô, para mim legal. Cabrini foi para a cobrança, mas desrespeitou a lógica de que em decisão de Copa do Mundo não se pode perder um pênalti e chutou fora. O primeiro tempo terminou sem gols. Na segunda fase, a Itália mostrou um futebol bem mais objetivo e aos 11 minutos surgiu o gol. A falta na entrada da área foi cobrada rapidamente. 2 italianos pularam para cabecear, mas o gol foi do artilheiro, Paulo Rossi, 1-0 para a Itália, e o delírio da torcida italiana. A Itália continuou atacando, agora jogando mais solta, com os torcedores italianos empurrando o time para a frente no grito. E a bola foi de pé em pé até a área alemã. Scirea, de calcanhar, que beleza! Scirea, demorou demais, esnobou demais, mas ainda a Itália vai ajeitar, Tardelli bateu! Os italianos continuavam delirando de alegria em todas as dependências do campo. E o time continuou jogando na frente, até conseguir o terceiro gol. Vai fazer, bateu! Altobelli para a Itália! A vitória italiana estava definida. E aí está a Itália, jogando futebol maravilhoso. Olha o Bright, bateu! Gol! Aí acabou o jogo, onde essa bola vai ser minha. E aí eu fui atrás da bola, dei mais um minuto atrás da bola, procurando a bola não estava perto, não sei o quê, o tempo passando, e o jogo vai ter, já acabou o jogo, já está 3-1, digo, tem que pegar a bola. Aí o cara passou para o outro, eu meti no meio, peguei a bola, levantei a bola, e ficou o símbolo de eu levantar a bola, e eu tenho a bola até hoje. Arnaldo César Júnior termina o jogo e o mundo tem um novo tricampeão de futebol. A Itália, que ganhou as Copas de 34, 38 e esta agora. Os jogadores tricampeões da Itália formaram no campo e em seguida subiram para a tribuna. Depois dos cumprimentos, eles voltaram para o campo e foram para a volta olímpica, sempre com a taça passando de mão em mão. Eles igualaram o feito dos brasileiros. Deram a terceira volta olímpica num campo de futebol depois de conquistarem a Copa do Mundo. Todos eles carregando um pouco. Conte,